e finalmente começa a falar sobre eles, os Doppelganger. E aí, enquanto falava, todo mundo ficava confuso. Mas que droga é essa? Nunca vi um bagulho assim. Mas enquanto isso, eu já tava pensando... Ai, que coisa linda. Assistir The Vampire Diaries não foi uma perda de tempo. Sim, o assunto nada a ver, mas eu não sabia como começar o vídeo, então fala galera. Mas é sério, eu já tinha uma noção do que seria esse Doppelganger, porque eu vi a série The Vampire Diaries e lá a gente trabalha um pouco essa coisa, essa criatura sobrenatural conhecida como Doppelganger. Porque sim, no mundo real existem lendas falando sobre essas criaturas, seriam como um ser sobrenatural, ou então apenas um ditado, que é aquele ditado de que em algum lugar do mundo existe uma pessoa idêntica a você, ou seja, seria seu Doppelganger. Tem até um anime que também trabalha isso, eu me lembro de ter assistido. E nesse anime, quando você conhecia seu Doppelganger, você morria. Se me lembro bem, era o Kurokami Animation. É um anime antigo que tratava sobre isso, que ainda é bem divertido. Se você puder, dar uma assistida. É interessante. Também é de luta, poderes, coisas assim. O que era modinha antigamente. Porque agora não é, confia. Mas é provável que se você assistir Fire Force, você já deve ter ouvido falar sobre Doppelganger, ou apenas escutou alguém comentando. Em Fire Force, Doppelganger, ou sósia, é uma versão alternativa de você mesmo em outro mundo. Em Fire Force seria no mundo de Adola, porque como sabemos, no mundo de Fire Force existe o mundo real e o mundo de Adola. Para cada pessoa que existe no mundo real, existe um Doppelganger, ou seja, uma outra versão sua em Adola. Então sim, é como uma versão sua de uma realidade paralela. Como eu já disse, existe uma versão alternativa, um Doppelganger, de qualquer pessoa que exista no mundo do Shinra, o mundo normal, até mesmo de algumas pessoas que já morreram. E a verdade por trás da combustão humana, sim, quando os humanos se tornam infernais, é por causa da intrusão e fusão da sua contraparte do outro mundo. Explicar desse jeito fica muito complicado de entender, então eu vou facilitar. Por causa que a conexão entre os dois mundos está ficando cada vez mais fina, algumas vezes a sua versão do mundo real e a sua versão do mundo de Adola acabam se combinando. Quando essa conexão acontece, às vezes o seu corpo pode não aguentar e se torna um infernal. Então esse é o grande mistério por trás da combustão humana. É porque os dois mundos estão se aproximando um do outro. A conexão entre eles está ficando mais rasa, mais fina. E aí quando um humano se conecta com a sua contraparte Doppelganger, acaba se tornando um infernal. Algumas vezes você acaba se conectando com outro mundo lá, com a sua contraparte, e você não explode virando infernal, mas acaba virando um pirocinético. Então o segredo para terminar com a combustão humana que está acontecendo no mundo de Fire Force também não é um segredo muito difícil de se descobrir, né? É só eles impedirem a conexão dos dois mundos. Contanto que os dois mundos fiquem divididos, não vai acontecer nada. Mas a gente não tá aqui para teorizar o final de Fire Force, mesmo que eu já tenha tido um monte e já tenho uma vaga ideia de como vai ser. Estamos aqui para falar sobre os Doppelgangers. Como vocês já podem ter visto só pela aparência de alguns Doppelgangers que eu já devo ter mostrado, ou a Doppelganger mais óbvia, que foi a que apareceu no anime, que foi a Iris e a Amaterasu. Só pelo jeito das duas, tirando a aparência, você consegue ver na hora que elas em personalidade são muito diferentes. Mas por que isso? Ela não devia ser só uma versão alternativa sua de outro mundo? Sim, mas eles são do mundo de Adola. No mundo de Adola, as contrapartes são influenciadas pela visão que as pessoas têm de você no mundo real. Vamos usar o caso do Shinra para explicar. Nós sabemos que o Shinra é um bom garoto, que é todo bonzinho, que se importa com as pessoas, que gosta de proteger todo mundo e se comporta como um herói. Mas as pessoas, os garotos com quem ele cresceu quando era adolescente na escola, alguns membros da sua própria família, pessoas que escutavam sua história por alto, mas não conheciam ele de verdade, todos imaginavam um Shinra como um garoto rebelde que queimou a própria família e matou a própria mãe. Como a maioria das pessoas o viam assim, a sua versão Doppelganger era assim. Ele era um rebelde, violento, que batia nas pessoas sem se importar, que fazia coisas como pintar o cabelo, colocar piercing, e até fez uma tatuagem que mostrava a comemoração do assassinato da própria mãe. Então é pesado. O cara era tão violento e rebelde que bateu até na própria Iris. Mas aquele Doppelganger só era assim porque as pessoas viam Shinra daquele jeito. O caso da Iris é totalmente o oposto. Isso porque a sua versão real, sim, a sua versão real é a Amaterasu. Ela é cheia de ódio, tristeza, fúria e odeia muito os humanos.
além de carregar uma tristeza horrível por causa de seu passado. Mas as pessoas, quando pensavam em Amaterasu, lembravam de uma irmã quente que trazia energia para todos, que era gentil e cuidava da proteção das pessoas daquela nação. Sim, é claro que eles estavam pensando na grande usina Amaterasu, que trazia calor e energia para todos. Mas ainda assim, só essa visão que eles tinham da Amaterasu criou a Iris, uma doppelganger gentil e, de novo, totalmente diferente da sua contraparte. Até onde vimos até agora, os doppelgangers podem aparecer no mundo real através de 3 formas conhecidas. A forma mais comum é porque a conexão entre os dois mundos está ficando bem rasa, então eles acabam se conectando com a sua contraparte, mas na tentativa acaba que muitas pessoas se tornam infernais. No entanto, houve uma vez que isso acabou dando certo, que foi o caso do Shinra. Durante um tempo, enquanto ele estava preso em uma Dola Link, com sua mente visitando o passado, o seu corpo acabou ficando vazio sem a mente dele. E por isso a sua contraparte, o seu doppelganger, usou a oportunidade de se conectar com o corpo dele e atravessar para o mundo real, o possuindo. E por não ter ninguém dentro do corpo naquela hora, o Shinra não se tornou infernal. E por 3 meses, o Shinra estava com o corpo sendo controlado pelo seu doppelganger. Quando ele voltou a controlar seu corpo, somente voltou do passado e os 3 meses já haviam se passado, ele viu o jeito que seu corpo estava e nem acreditou, porque o doppelganger dele havia pintado o cabelo, feito tatuagem, colocado piercing e agiu de uma forma horrível. Ele contrariou ordens, ele bateu na irmã Iris, todos achavam que ele estava meio rebelde. O capitão apenas achou que ele estava na fase rebelde, mas o Arthur vivia avisando a todos que aquele não era o verdadeiro Shinra. O motivo pelo Arthur ter descoberto que aquele não era o verdadeiro Shinra no começo era um mistério, só que agora faz sentido. Ele era o guardião do Shinra como pilar. Mas a explicação sobre isso fica para o vídeo dos guardiões. A segunda forma de um doppelganger vir para o mundo real é desistindo de tentar possuir o corpo da sua contraparte no mundo real e vir diretamente, ou seja, vir com o corpo e tudo. Esse caso aconteceu 2 vezes. Uma delas foi quando o doppelganger de Leonard Burns apareceu para apunhalar sua contraparte, e a outra é a própria Iris, que, como podemos ver, tem um corpo. Mas que para isso possa acontecer, a energia do campo que divide os dois mundos tem que estar extremamente fraco. É muito raro de ter ocasiões onde isso pode acontecer, chegando ao nível de ser quase impossível, a menos que alguém do outro lado, no mundo real, faça um certo ritual. Rituais específicos em locais específicos podem diminuir a conexão, a barreira entre os dois mundos, forçando que um doppelganger venha para esse mundo, ou apenas dando a oportunidade para que ele venha, né? Um desses rituais foi extremamente pesado e extremamente horrível. Foi o ritual que a Sumire ocasionou, que trouxe a Iris para esse mundo. O ritual era fazer com que as freiras da igreja se alimentassem daqueles insetos infernais. Aqueles insetos infernais têm a característica de forçar a conexão do corpo real com a sua contraparte doppelganger no outro lado. Como muitas freiras fizeram isso ao mesmo tempo, a barreira se tornou tão frágil que a Iris pôde vir para esse mundo. Mas como consequência, depois de um tempo, todas as freiras acabaram se tornando infernais. Tirando a Hibana, é claro, que acabou tendo uma conexão instável e conseguindo ganhar as habilidades de pirocinética. E a própria Iris, que já era a doppelganger. Mas já a terceira forma não foi confirmada. Tudo o que sabemos é que envolve a mãe do Shinra e o evangelista. Até agora na obra, os doppelgangers que a gente já viu aparecendo foram o doppelganger de Hibachi Shinmon, que em quesito aparência era idêntico, apesar de ter se tornado infernal, mas em personalidade ele era totalmente diferente do original. Esse era muito mais vazio do que o normal, não tinha consideração pelo sofrimento das pessoas e até buscava a destruição de Tóquio. Tudo por causa da personalidade fria e sangrenta que as pessoas achavam que ele tinha. Iris, a doppelganger de Amaterasu, também conhecida como irmã Lily, era membro da 8ª divisão. Em aparência, ela era muito semelhante à sua contraparte Amaterasu. No entanto, em personalidade, também era completamente diferente, já que ela era gentil, cuidadosa e tentava salvar a todos, enquanto sua contraparte odiava a humanidade e tentava destruir todo mundo. O doppelganger de Kurono. Esse aqui é um quesito, mas precisa de bastante análise para conseguir entender as diferenças.
Embora em aparência já prove que é um pouco diferente, as diferenças da personalidade é bem mais sutil. Resumindo as diferenças seria, ele é um vilão raso, enquanto o verdadeiro Kurono é um vilão mais complexo, que precisa de mais detalhe para você poder analisar. Por isso, apenas pessoas que conheciam o verdadeiro Kurono bem conseguiram entender a diferença. O Doppelganger de Konro. O infernal que apareceu em Asakusa há um tempo atrás e quase tirou a vida de Konro também, era seu próprio Doppelganger, que acabou se tornando um demônio infernal. A maior parte das informações que a gente tem dele é que ele é um demônio infernal, ele chegou em Asakusa, ele tentou matar seu original e morreu. Também temos o Doppelganger de Leonard Burns. Esse Doppelganger também é um infernal e foi invocado diretamente por Halmer através de mais um ritual. Mas também não sabemos muito sobre a personalidade dele, porque além de ser um infernal, ele passou pouco tempo livre, já que depois dele ter atacado Burns, eles acabaram se fundindo e a personalidade dele foi substituída pela original. Também tem o Doppelganger de Rekka Hoshimiya, mas esse vamos ignorar. O Doppelganger de Soichiro Hauge. Esse Doppelganger é bem diferente de sua contraparte. Ele é do tipo silencioso, que simplesmente repete o desejo do original de lutar e experimentar o Adola, mas ao contrário da sua contraparte, ele demonstra zero de empatia com os civis e mata todos indiscriminadamente que entram em seu caminho. O Doppelganger do Capitão Obi, o responsável pelo assassinato do mesmo. O Doppelganger de Shinra Kusakabe, o matricida demônio rebelde e que tomou conta do corpo de Shinra por 3 meses inteiros. E não menos importante, sim, o fucking Doppelganger do grande Shinramon Benimaru. Porque ele é o mais poderoso? É porque as pessoas viam ele como o mais poderoso. Na mente das pessoas, a visão que elas tinham do Benimaru é que ele era o bombeiro mais poderoso de todos, o monstro imparável de Asakusa. E por causa dessa visão dele, gerou essa criatura. Até o Konro temia o cara. E por isso o autor criou um extremo hype na gente, quando estávamos lendo o mangá, da batalha do Benimaru versus o Doppelganger do Benimaru. A gente tava super hypado, esperando uma batalha do século, ou pelo menos uma no nível Dragon versus Arthur. Só que... a gente sabe o que aconteceu. E pra terminar, também temos a última Doppelganger revelada na história. Sim, eu estou falando de Mari Kusakabe, ou a Doppelganger da Evangelista. Ou então a Evangelista é a Doppelganger da Mari. Não entendi essa parte. Sim, então a mãe do protagonista e do show é a contraparte do Evangelista, o vilão principal. Mas para resumir, isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Agora você sabe quem são os Doppelgangers, o que eles são, qual a ligação deles com a combustão espontânea e também qual é o mais forte. Porque sim, o Shinramon é o mais forte Doppelganger de todos. Mas então era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido. Se inscreva, deixe o like, comenta aí embaixo. Vire membro que isso ajuda muito o canal. Mas era só isso. Valeu, falou, fui!